Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, este é o nosso podcast Conexão Geo número 3, com a síntese dos principais assuntos dessa semana. Eu vou começar com a reunião do G20, que ocorreu na Argentina na semana passada, foi o último tema do nosso último podcast, mas ficou faltando algumas coisas. Até porque a reunião terminou no sábado, o nosso podcast foi na última sexta-feira. Então eu já tinha comentado no último podcast que a reunião do G20 ela não teve assim, grandes resultados, digamos assim, pela pauta. Talvez o maior êxito da reunião tenha sido para o próprio anfitrião, o presidente Macri da Argentina, que está passando por uma situação econômica muito difícil, uma das maiores inflações do mundo esse ano de 2018, e a Argentina tem eleições presidenciais em outubro do ano que vem. Então, ter recebido os líderes mundiais sem ter ocorrido nenhum grande incidente foi, sem sombra de dúvidas, um ponto positivo para o presidente Macri. Até porque também, antes da reunião, na quarta-feira, ele teve encontro com o presidente Macron da França, com alguns ajustes em termos de comércio entre os países. Também no domingo, o presidente Xi Jinping da China, após já a reunião do G20, fez uma reunião específica com o presidente Macri da Argentina, também acertando alguns investimentos, principalmente na área de infraestrutura na Argentina. Então, eu diria que, num balanço do G20, o êxito maior foi para o presidente Macri. Mas também tivemos outros eventos, dois eventos, nós não tínhamos ainda comentado no último podcast, que foi uma reunião que aconteceu paralela ao G20 entre Rússia, Índia e China. Essa reunião bastante interessante, porque já tinha ocorrido uma reunião dessa há 12 anos atrás. E é uma concepção de relacionamento entre três países muito fortes na Ásia e muito fortes em termos de protagonismo internacional. Não temos muitos dados sobre a agenda de tudo que foi discutido, mas eu acho que a mensagem, resumo desse encontro, é a mensagem de fortalecer as questões multilaterais e principalmente de crítica à postura dos Estados Unidos. Eu acho que essa reunião muito significativa, de certa forma ruim para o Brasil, porque nós não podemos esquecer do BRICS, né? O Brasil estava na reunião do G20 e essa reunião foi uma reunião paralela somente com Rússia, China e Índia. Eu acho que, de certa forma, uma reunião como essa não é bom para os BRICS e, obviamente, então não é bom para o Brasil, mas serve de alerta para nós. E a outra reunião muito aguardada, que é entre o Trump e o Xi Jinping, que aconteceu no sábado à noite. Dessa reunião saiu um resultado aparentemente muito positivo, que foi, digamos assim, uma promessa de não cumprimento daquelas tarifas extras que o Trump tinha falado em relação aos produtos chineses. Essas tarifas iam entrar em vigor agora em janeiro, não vão entrar mais, uma moratóriazinha de 3 meses, 90 dias que o Trump estabeleceu, com a contrapartida chinesa de aumento de compra de produtos americanos. Só que ontem saiu nas notícias internacionais, na verdade essa notícia saiu na terça-feira à noite, mas somente ontem, na quarta-feira à noite, somente ontem, na quinta-feira, os mercados mercados de bolsa de valores reagiram a isso. Uma grande diretora de uma empresa chinesa de tecnologia foi presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos para ser extraditada para os Estados Unidos para ser julgada lá, aparentemente por questões de não estar cumprindo as sanções que os Estados Unidos estabeleceram em relação ao Irã. Essa empresa, que também tem grandes negócios nos Estados Unidos, em outros países da Europa, em todo o mundo, ela parece que tem algo envolvendo aí não cumprimento das sanções econômicas, do embargo econômico que os Estados Unidos estão impondo ao Irã. Muito estranha essa notícia, a prisão ocorreu na verdade no sábado, a notícia dela só saiu para a mídia na quarta-feira. As bolsas de valores ontem no mundo sentiram, porque os investidores, obviamente, ficaram em dúvida se essa questão dessa paz de 3 meses entre Estados Unidos e China, essa paz dessa guerra comercial vai se sustentar.
Então vale a gente acompanhar os desdobramentos dessa situação, se vai ter alguma repercussão. Hoje as bolsas da Europa já abriram em ligeira alta, então eu acredito que talvez tenha mais coisa por trás dessa prisão dessa chinesa. Aqui alguns pontos importantes para nós não esquecermos. Os Estados Unidos, já desde o governo Obama, já entendeu que o seu grande problema é a China, né? Então, a China tem realmente uma capacidade de crescimento muito grande em vários pontos, na parte militar, na parte tecnológica, indústria, etc. E isso é a grande preocupação dos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar. O segundo ponto muito importante, no sábado, o presidente Macron teve mais uma péssima notícia. Voltaram os protestos na França inteira, com muita violência, inclusive na capital Paris, com muitas destruições e vários pontos turísticos da capital sendo fechados no último sábado. Essa crise já está se arrastando há 3 semanas. Vamos lembrar que é em função, a princípio, né, foi detonada, digamos assim, por uma tarifa extra que o presidente Macron ia impor aos combustíveis a partir de 1º de janeiro, uma tarifa que seria uma tarifa verde, que estamos chamando, para poder, a médio prazo, mudar a matriz energética da França, os combustíveis para carros elétricos. Mas a insatisfação, obviamente, não é apenas com isso, também tem outros fatores importantes, como a questão da desigualdade econômica, que não apenas na França, mas em vários países do mundo, é um problema seríssimo que temos hoje em dia. E aí temos que estar muito atentos a quem interessa essa crise. Ou seja, partidos de oposição ao Macron, principalmente o partido de direita da Marine Le Pen, tem interesse, logicamente, na crise. Inclusive, estão falando muito a questão de que está se parecendo com 1968, com os protestos ocorridos na França e depois em todo o mundo em 1968. E vamos lembrar que naquela época, em 68, o de Gaulle teve que convocar novas eleições, ou seja, os partidos de oposição ao Macron têm ali uma intençãozinha de forçar a crise aumentar, para forçar o Macron a talvez convocar novas eleições. Isso é realmente lamentável. A França é o país que recebe muitos turistas, é o país que recebe mais turistas no mundo, na verdade. Está em primeiro lugar no ranking do soft power. E aquela questão que eu falei, a quem interessa, além dos próprios partidos de oposição dentro da França, acho também que a Rússia deve estar satisfeita com isso. A Rússia tem o interesse de, digamos assim, romper a União Europeia, de desarticular a União Europeia para que ela possa lidar bilateralmente com os países da Europa e não contra o bloco União Europeia, digamos assim. De certa forma, os Estados Unidos do Trump e o Reino Unido também não ficaram muito chateados com essa crise da França. Afinal, o Reino Unido está passando por essa crise do Brexit e uma crise no vizinho, um inimigo histórico do Reino Unido. De certa forma, não é tão ruim, porque o Reino Unido, saindo da União Europeia, vai precisar de novos parceiros comerciais, relações bilaterais com vários países, e o Macron estava com aquela postura de ser o novo líder global, o líder da União Europeia, etc. Então, para o Reino Unido também não é uma notícia muito ruim, e obviamente que para o Trump também não. Ele quer continuar sendo o grande líder do mundo, Estados Unidos, no protagonismo internacional, e o Macron estava com aquela postura de ser, digamos assim, ter a bandeira de várias causas globais, e os Estados Unidos do Trump não estavam muito satisfeitos com isso. Então essa crise na França interessa a várias pessoas, tanto internamente como externamente. Vamos continuar acompanhando, um tema muito importante. Saindo da Europa e voltando aqui para a América do Sul, muito importante essa semana, 2 eventos. Visita do presidente da Turquia à Venezuela. O presidente Erdogan visitou Caracas na segunda-feira, dia 3, teve encontro com o presidente Maduro. É um aspecto bastante interessante essa relação da Turquia com a Venezuela. Eles aumentaram seus laços ano passado, em 2017, com a visita do Maduro à Turquia, assinatura de vários acordos. É importante a gente entender que o Maduro está se sentindo muito pressionado no ambiente internacional, principalmente em função da postura dos Estados Unidos com relação ao país, mas também de outros países, e tem buscado novas alianças. Sabemos da tradicional aliança com China, com Rússia, mas essa com a Turquia é relativamente nova, muito pouco noticiado aqui no Brasil principalmente,
E a troca ali é principalmente a Venezuela enviando diretamente, é quase que um escambo, né? Em vez de ter questões de vendas de dólares que podem ser eventualmente bloqueados pelos Estados Unidos nas transações internacionais, a ideia aqui é quase que um escambo, ou seja, a Venezuela envia principalmente ouro e alguma coisa de petróleo para a Turquia, em troca de bens de diversos tipos, não apenas bens industriais, mas também alimentos, porque a situação na Venezuela, todos sabemos, é uma situação crítica, a economia está em frangalhos, a maior inflação do mundo, a grande crise de imigração, principalmente para os países do entorno. Então esse foi um dado interessante, essa visita do Erdogan na segunda-feira à Venezuela, reforçando esses laços entre os dois países. Logo em seguida, no mesmo dia, também lá na Venezuela, a visita do subsecretário de Relações Exteriores do Irã para a América Latina. Irã também um parceiro da Venezuela. Interessante, vemos aí esse alinhamento de alguns parceiros que têm problemas com os Estados Unidos, com a Venezuela. Vamos lembrar que dificilmente vamos ter alguma sanção em termos de operação militar contrária à Venezuela, porque ao lado da Venezuela nós temos China, temos a Rússia, temos a Turquia e agora o Irã. E interessante que na terça-feira à noite, na verdade, Maduro voou para a Rússia. Na quarta-feira se encontrou com o Putin, mais um encontro entre o presidente Maduro e o presidente Putin. E lá o Putin fez uma declaração de apoio ao Maduro, dizendo que é inconcebível qualquer tipo de ação militar contra a Venezuela, e também fez um empréstimo de emergência para o caixa venezuelano. As notícias que temos é que foi um empréstimo de 6 bilhões de dólares. A Venezuela, como eu tinha falado, passa por uma situação econômica muito ruim, a indústria venezuelana de petróleo está sucateada, e esse é o bem mais importante da Venezuela, ou seja, o petróleo é o seu principal produto. E, obviamente, com a indústria sucateada, a Venezuela não está conseguindo fazer reparos na sua indústria petrolífera, o que acaba diminuindo a sua produção de petróleo, que é o seu bem mais importante. Vamos lembrar que agora em janeiro, Maduro assume o seu segundo mandato, em 10 de janeiro, mas que as eleições que ocorreram em maio não foram reconhecidas por diversos países. Esse é um ponto importante, vamos acompanhar como vai transcorrer agora em janeiro, principalmente com esse aspecto dos países que não reconheceram as eleições na Venezuela, se vão efetivamente romper relações diplomáticas com a Venezuela, e isso vai acontecer agora em janeiro. Esse é o tópico, na minha opinião, das relações internacionais mais relevante que o governo brasileiro terá que tratar no seu início de governo. O próximo governo, o governo do presidente Bolsonaro, terá que tratar a partir de janeiro já com essa questão do segundo mandato de Maduro. É um ponto muito sensível para o Brasil, pois temos fronteiras com eles, essa situação dos refugiados lá em Roraima é uma situação preocupante, então temos que acompanhar com muita atenção. Um outro ponto apenas para atualização, só para lembrar vocês, no podcast da semana passada falamos sobre aquela crise da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia decretou lei marcial em metade do país. Os navios ucranianos ainda estão apresados, os militares ucranianos ainda estão presos. Como tínhamos falado no podcast da semana passada, não teve nenhuma intervenção militar por parte dos países da OTAN em relação para defender a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia meio que abandonada, lógico que muitas declarações diplomáticas, muitas posturas em termos de declarações de chanceleres, mas nada de muito concreto. Ou seja, o Putin mostrando que a Rússia ainda é forte, dando uma mensagem para o mundo de que não vai tolerar nenhuma aproximação ao seu entorno estratégico imediato. Essa é a grande preocupação da Rússia, não podemos esquecer isso. E depois da Guerra Fria, a OTAN se aproximou demais da Rússia. Vários países que eram digamos assim, da alça de influência da antiga União Soviética passaram a fazer parte da OTAN. Essa é uma grande preocupação que os russos possuem em relação à Ucrânia, lembrando também que a Ucrânia terá eleições presidenciais em março do ano que vem. Então é outra situação que temos que acompanhar. Um tópico novo que ocorreu essa semana, uma operação que as Forças Armadas israelenses conduziram, na verdade ainda estão conduzindo no norte do país, na sua fronteira com o Líbano, de destruir diversos túneis entre Líbano e Israel.
pelo Ministério da Defesa israelense, esses túneis teriam sido construídos pelo Hezbollah. Vamos lembrar que o Hezbollah é um partido político no Líbano, mas também tem um braço armado muito relevante. Israel indica que números em torno de 60 mil militares hoje, ou combatentes, digamos assim, armados dos Hezbollah. Esses combatentes ganharam muita experiência na guerra civil da Síria, pois lutaram ao lado do governo sírio. Lembrando que o Hezbollah é xiita, ou seja, o mesmo ramo do islamismo que professa o Irã, e a Síria, alauíta, o governo da Síria é alauíta, também um outro ramo do xiismo, ou seja, há uma aliança entre o Hezbollah, o governo do presidente Assad na Síria e o Irã. E Israel, também vamos lembrar que na Assembleia das Nações Unidas em setembro, o primeiro-ministro Netanyahu fez declarações fortes, dizendo ter provas concretas de que o Irã está transferindo armas para o Hezbollah, com instalação de fábricas, modernizando mísseis de médio alcance em território libanês, e o Netanyahu tem ameaçado por diversas vezes que se a comunidade internacional não fizer alguma coisa, se o governo do Líbano não impedir esse crescimento da presença iraniana apoiando o Hezbollah dentro do território libanês, o Israel tomará suas providências. É importante nós lembrarmos que no Líbano tem uma missão de paz, a UNIFIL, que o Brasil participa com uma força naval que faz a proteção do litoral libanês e treinamento da força naval libanesa. Essa força de paz, essa missão naval da força de paz da UNIFIL é comandada por um almirante brasileiro com seu Estado-Maior, e temos uma fragata lá, atualmente a fragata Liberal. Então é muito importante nós acompanharmos essa crise entre Israel e Líbano, principalmente pela nossa presença de força armada brasileira naquela região. Após esses 5 tópicos, apenas para participar a todos, que o Boletim Geocorrente número 85 foi lançado hoje, nessa sexta-feira, já está disponível no site da Escola de Guerra Naval. O boletim traz 14 artigos, além dos 14 artigos sobre as diversas regiões do planeta, dentro daquela proposta de dar um olhar geral de assuntos no planeta, não apenas nos assuntos mais importantes que saem na mídia comum. Então temos assuntos de todas as regiões do planeta, inclusive do Ártico, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, África. Além desses 14 artigos, como falei, elaborados pelos pesquisadores do NAC, Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, temos também o link para 10 artigos recomendados de diversos autores internacionais e o calendário geocorrente, com alguns eventos importantes que estão ocorrendo agora em dezembro, vão ocorrer agora em dezembro e previstos para janeiro. Para fechar, apenas para alertar a vocês, 4 tópicos que estamos de olho. Primeiro, essa crise na França, uma expectativa aí com relação aos protestos que deverão ocorrer amanhã por todo o país. Mais de 80 mil militares franceses já estão mobilizados em várias partes do país, principalmente na capital Paris. Hoje, sexta-feira, é o segundo dia da reunião da OPEP, que está ocorrendo em Viena, uma reunião muito importante, principalmente para definir a questão dos volumes de produção dos países que fazem parte da OPEP, são os países principais que exportam petróleo. O terceiro tópico que estamos com atenção também é uma reunião que está ocorrendo na Suécia em relação à guerra civil no Iêmen, uma guerra civil desastrosa em termos humanitários. Há uma discussão sobre a possibilidade do porto de Hodeida passar a ser uma região, digamos assim, administrada por algum tipo de, talvez, alguma missão de paz da ONU, alguma coisa assim, para permitir a chegada de ajuda humanitária para o Iêmen. E o quarto tópico também, obviamente, estamos acompanhando, são as negociações que estão ocorrendo no Parlamento Britânico em relação ao Brexit, que deve ser votado na próxima terça-feira, dia 11, no Parlamento do Reino Unido. Bom, esse foi o nosso podcast Conexão Geo número 3. Desejo a todos um bom final de semana e uma boa semana.